Recebam todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Amém. Eu já quero convidar os irmãos para a gente ler a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Nós vamos meditar hoje sobre o tema, a última oportunidade da humanidade. Todos encontraram a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17, e o versículo 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Tome o seu assento, meus irmãos, em nome de Jesus, e aplauda Jesus com bastante alegria. Isso, glorifique a Jesus, glorifique a Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a última oportunidade de Deus aos homens. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de oportunidades, e isso é visto desde o jardim do Éden. Desde o capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o nosso Deus dando oportunidades ao homem. O que acontece em Gênesis 3? O homem decepcionou Deus completamente. O homem fez tudo errado, tudo errado. O homem contrariou tudo aquilo que o Senhor havia lhe pedido, aquilo que o Senhor havia lhe mandado. Deus poderia muito bem, diante daquela cena, fulminar o homem, sim ou não? Deus poderia naquela mesma hora acabar com a história. Seria muito mais fácil para Deus, seria muito mais fácil. Ele não precisaria enviar o seu filho depois para morrer na cruz do Calvário. Mas desde ali nós vemos Deus anunciando o seu plano redentor. Em Gênesis 3, versículo 15, quando ele fala que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus sempre teve oportunidades ao homem decadente. Deus sempre deu uma segunda chance. E podemos dizer que na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para consumar, para cumprir, para executar todo o seu plano salvífico, todo o seu plano de redenção. Então podemos dizer de forma objetiva que Jesus, Ele é a última oportunidade. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus é a oportunidade de Deus para o homem perdido, para o homem caído, para o homem pecador. O problema é que desde o tempo em que Jesus veio, desde o tempo em que Ele pisou nesta terra, muitos não creram, muitos não atentaram, muitos não receberam a sua palavra, muitos duvidaram. Infelizmente, olhando para a história, todos aqueles que rejeitaram a Cristo não foram bem sucedidos. Aquela geração que crucificou a Jesus, dizendo que recaia sobre nós o sangue deste homem, ela teve uma história tão ruim, tão triste. Na década de 70, mais ou menos depois de Cristo, eles foram quase que exterminados no governo do tirano Nero. Mas preste atenção, nós nesta noite somos chamados a dar atenção à voz de Deus. Deus nos chama para uma mudança de vida, que obviamente ela acontece de dentro para fora. E estando na presença de Deus, estando com a vida em Deus, nós temos a certeza da preservação, da destruição futura. Esses céus que agora nós vemos, disse Jesus, não ficará, não permanecerá para sempre. Haverá um tempo em que se encerrará as oportunidades, haverá um tempo em que não haverá mais chance, não se encontrará mais salvação, não se poderá mais se arrepender. Enquanto se há oportunidade, ouçamos a voz do Senhor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Breve o Senhor voltará buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Vamos dar atenção à voz de Deus.
É melhor a gente ouvir a voz de Deus e aceitar a mudança que Ele tem para nós, a transformação de vida, transformação de comportamento, como já disse, começa de dentro para fora, mas acontece. E vivendo em plena comunhão com o Senhor, nós estamos livres do peso do pecado. Temos 4 objetivos nesta lição. Primeiro, entender a importância de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, enquanto é tempo, e que a escolha errada levará à condenação eterna. Não dá para errar nessa escolha. Em segundo lugar, temos por objetivo tornar-se ciente da última proposta de salvação para os homens. Em terceiro lugar, precisamos compreender que Deus não é mau por haver destruído algumas nações, mas que é longânimo e dá tempo para o homem fazer a escolha certa. Temos o quarto objetivo, e conhecer as facetas malignas de algumas nações antigas, o porquê Deus as destruiu. Vamos entender aqui nesta lição. Temos muita coisa de Deus para nós compreendermos aqui nesta noite. Olhando a palavra de Deus, vemos Deus em 3 momentos fazendo investimento no homem. Deus investiu no homem para a salvação do homem. Ainda no livro de Êxodo vemos Deus enviando a lei. Obviamente que a lei não salvaria. A lei tinha uma proposta ética, moral, também espiritual, regulamentando a adoração do povo de Deus. Foi o primeiro investimento de Deus, mandando a lei, para que o povo observasse e vivesse de forma diferente. Na plenitude dos tempos, Deus manda o seu Filho amado Jesus Cristo. Toda a lei apontava para Cristo. Todos os sacrifícios operados na lei apontavam para o Senhor Jesus. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, todos os textos antigos apontavam para o Salvador, apontavam para o Messias. E ele veio, Deus enviou aquilo que ele tinha de melhor para poder resgatar a humanidade, para poder salvar o homem caído, para poder nos tirar das garras do inferno. Jesus Cristo, enquanto estava conosco aqui na terra, lá no Evangelho de João capítulo 14, ele faz a primeira promessa do Consolador. Também no capítulo 16 ele continua falando sobre o envio do Consolador, que era o Espírito Santo. Porém este Espírito Santo, que é o terceiro investimento de Deus para a humanidade, ele também apontaria para Cristo, porque Jesus disse que este Espírito testificaria dele. Jesus Cristo é o ponto central da salvação de Deus para nós. O que vem antes dele aponta para ele, o que vem depois dele aponta para ele. A lei mostrava Jesus. O Espírito que nós recebemos hoje, ele nos fala de Jesus Cristo. Em Jesus temos a consumação do plano perfeito de Deus. Não há fracasso no plano de Deus, porque Cristo veio, consumou a obra completa, entregou sua última gota de sangue na cruz, e ao terceiro dia reviveu, subiu aos céus, e hoje ele está em nosso meio. Temos uma observação interessante, falando a respeito da Arca da Aliança, que foi entregue ao povo de Deus através de Moisés. Nós vemos que esta arca já testificava deste plano de Deus. Diz Hebreus capítulo 9, versículo 4, que esta arca estava coberta de ouro puro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. O que isso tem a ver? Tem muito a ver. As tábuas representavam a lei. O maná representava Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Esta vara também pode ser uma representação do Espírito Santo, pois esta vara, ela floresceu milagrosamente, a vara de Arão. E o Espírito de Deus é o que possibilita as ações poderosas de Deus, ainda nos dias de hoje, daquele tempo até os dias de hoje. Então preste atenção, em todo o período da história, Deus sempre
testificou do seu plano, do seu propósito de salvar o homem. Deus em todo o tempo, inclusive na lei, ele já falava de que maneira ele agiria, como ele trabalharia, quais seriam os seus métodos salvíficos. Talvez naquele tempo Moisés não entendeu, talvez naquele tempo os sacerdotes não entenderam, mas aquela arca era santa, era sagrada, representava a presença de Deus, pela qual também nesta noite nós entendemos que esta presença está sobre nós, e o plano de Deus se cumpre em mim, se cumpre em você. Graças damos ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Temos um desafio. Talvez você já ouviu falar, ou talvez não. Você sabe algo sobre empalação? Já ouviu falar sobre isso? Empalação é uma invenção dos assírios. Os assírios eram conhecidos por inventarem métodos de tortura. Pense num povo cruel. Este método, ele executava a pessoa com a inserção de uma estaca que atravessava o corpo do torturado, podendo ser em alguns casos particularmente sádicos, até a morte do torturado. Para você ter uma ideia, isso era um espetáculo para eles. E às vezes essa estaca era penetrada até pelas partes íntimas da pessoa, até ao ponto de sair pelo estômago ou sair pelo umbigo, até que a pessoa morresse naquela agonia e naquela dor. E havia até reis que faziam desses espetáculos o seu momento de diversão. Nós vamos entender por que estamos citando os assírios, porque lá na frente Deus vai chamar a atenção deste povo. Lembre, assírios é sinônimo de um povo cruel. Nós já vamos falar sobre eles um pouquinho mais. A nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 17, versículos 26 ao 31, diz assim: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Preste atenção, o texto está nos falando de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, de um Deus que se compadece, de um Deus que está pronto a perdoar, que está pronto a socorrer, mas também está falando da justiça de Deus, e que há um tempo em que a misericórdia opera, e que acabando-se o tempo da misericórdia, entra-se então o tempo da justiça de Deus. Preste atenção, introdução ao comentário. O Senhor sempre avisa o que vai fazer. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, vai dizer para nós que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E não é de agora, já de muito tempo, Deus tem avisado a respeito do tempo da oportunidade. Jesus é a última oportunidade, antes dos fins dos tempos. Será que há alguma dúvida disso? Será que isso seja algo difícil para nós compreendermos?
Deus tem avisado através dos seus pregadores nos dias de hoje, dos seus Noés nos dias de hoje, dos seus anunciadores nos dias de hoje. Deus tem avisado a sua igreja que é tempo do fim, e que a oportunidade de salvação está apenas em Cristo. Mas quando será? A gente é curioso, né? Quem é curioso aí diz amém. Faltou sinceridade agora, hein? Amém. Até os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, como é que vai ser? Daniel capítulo 12, versículo 6. Nós temos o texto dizendo, na verdade, Daniel está perguntando: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Daniel queria saber quando é que iria acontecer. Mateus capítulo 24, versículo 3, agora vemos os discípulos também perguntando. Vemos os discípulos agora questionando ao Senhor. Os discípulos pediram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A dúvida sobre o fim do mundo, sobre a volta de Cristo, é uma dúvida de muito tempo. Não sabemos o dia exato, você sabe disso, que nós não sabemos, mas a Bíblia nos dá indícios de atenção. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, vai dizer para nós que o fim das coisas está próximo. Se a gente soubesse quanto tempo a gente tem, certamente a gente mudaria o nosso comportamento. Se soubéssemos que teríamos muito tempo, talvez nós relaxaríamos e não mais serviríamos a Deus de todo o coração. Mas se soubéssemos que teríamos pouco tempo, que talvez amanhã seria o nosso último dia, certamente esse culto seria o culto que a gente iria adorar a Deus com mais fervor. Certamente este culto ia ser o culto que a gente ia dar mais glória a Deus. Certamente este culto seria o culto que a gente iria se concentrar mais, se conectar com a glória, se conectar com a presença de Deus. Não sabemos quando. Eu sei que a gente gostaria de saber, mas a Bíblia nos diz que está próximo. Pode ser a qualquer momento. É justamente por não sabermos é que temos de estar atentos. Primeira epístola a Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo vai dizer que estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Se Paulo está dizendo que naquele tempo, primeiro século depois de Cristo, o fim dos tempos já era chegado, imagine agora, século 21, ano 2021, depois de tanta coisa que a gente já viu, de tanta coisa que está acontecendo, será que nós temos dúvidas que estamos no tempo do fim? Eu não sei quando vai ser. Você também não sabe. Já tentaram estipular a data do Senhor. Já houve um cidadão num tempo que disse que Jesus ia voltar no ano de 1914. Fez todo mundo subir na montanha e ficar esperando Jesus lá. Todo mundo de branquinho esperando Jesus. Aí Jesus não vem, ele diz que errou o cálculo, marcou outro ano, também não deu. Não sabemos, temos que estar prontos, temos que estar preparados. O arrebatamento na igreja pode acontecer a qualquer momento, ou senão Jesus pode voltar individualmente, nos chamando através da nossa morte. Não sabemos, tudo pode acontecer em questão de segundos. Preparemo-nos para encontrar-nos com o Senhor, pois a palavra tem se cumprido. Ele voltará a buscar a sua igreja. Vemos na palavra de Deus alguns momentos em que Deus dá oportunidade e que homens intercedem pela misericórdia de Deus para a salvação de homens. Abraão intercedeu pelas cidades de Sodoma e Gomorra.
Diz a palavra de Deus, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Lá atrás Deus já destruiu, e hoje Ele também pode destruir. O pecado, ele agride as narinas de Deus. O pecado ofende Deus o tempo todo. Essa humanidade está brincando com Deus. Nós vemos gente zombando de Jesus, colocando alguns adjetivos em Jesus, inserindo Jesus em alguns personagens meio esquisitos, até trocando Jesus de gênero. A conta vai chegar. O evangelho tem sido pregado, tem gente que ignora. A verdade tem sido proclamada, o evangelho puro tem sido exposto. Deus tem dado oportunidade, como deu para aquela nação, mas eles preferiram pecar, prazer, preferiram avançar nos seus deleites, cometendo todas as atrocidades, todo tipo de pecado, inclusive alguns pecados que hoje são muito comuns nos nossos dias, inclusive alguns pecados que são muito comuns na mídia, que são muito comuns na rua hoje em dia. Está complicado. Preste atenção. Sodoma e Gomorra é exemplo. Chegou um ponto que Deus não aceitou mais, e tenho certeza que isso vai acontecer também aqui no planeta Terra. Hoje, vai acontecer nos dias de hoje, né? Não hoje, mas nos dias de hoje. Estão tentando colocar goela abaixo, estão tentando até infiltrar nas igrejas. Até tem igrejas que já se venderam já para esse tipo de coisa. Eu sei que aqui todo mundo é crescidinho, está entendendo o que eu estou falando? Estão obrigando igrejas a fazer casamento fora do contexto bíblico. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem leis tramitando para isso. Vai chegar um momento que isso vai gerar perseguição contra as igrejas. Não sei no que vai dar, não sei. Uma coisa eu sei, a igreja fiel vai perseverar, isso eu sei. A igreja fiel não vai se dobrar nada não, porque o que manda para nós é a palavra de Deus. O que determina é o que diz a palavra de Deus. Criou Deus o homem e a mulher. Esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra, pois até os anjos que estavam ali, eles quiseram violentar. Está chegando na narina de Deus. Pastor, mas é complicado pregar essas coisas, mas tem que pregar. Está chegando tudo diante de Deus. Vai chegar o momento em que Deus não vai tolerar mais. Deus está dando chance, está levantando homem e mulher para pregar. Deus tem levantado uma igreja fiel para anunciar. Deus tem levantado pessoas sinceras, pessoas que não se prostam ao politicamente correto, às filosofias daquilo que aparentemente é correto. Não, ainda tem pregador de verdade, ainda tem igreja de verdade, ainda tem igreja santa, ainda tem crentes puros. Eu sei que tem. E Jesus vai chegar o momento que Ele vai fazer como Ló. Ló saiu de Sodoma e Gomorra e o fogo consumiu. Deus vai tirar os fiéis, Deus vai tirar a igreja e vai consumir este mundo como uma palha seca. É o exemplo que Deus deu na antiguidade. Ló morava em Sodoma cerca de 1900 anos antes de Cristo. Deus decidiu destruir aquelas cidades totalmente depravadas, mas antes Deus revelou para Abraão. Deus aparece para Abraão e avisa o que vai fazer.
Amós 3:7. Deus não fará nada sem antes falar aos seus profetas. Abraão é profeta de Deus também. Abraão, ao saber, ele vai interceder a Deus, vai se pôr em pé diante do Senhor para interceder. Eu e você que somos Abraão, nós precisamos ser um povo intercessor. Abraão começou a orar, ele foi ousado com Deus na sua oração. Senhor, o Senhor destruiria o ímpio com o justo? Não. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Não, não destruo. Se tiver 40, não destruo. Se tiver 30, não destruo. Se tiver 20, não destruo. Se tiver 10, não destruo. Senhor, se tiver 5, não destruo. O problema é que só tinha um. Ficou mais fácil para Deus tirar aquele um que era justo e acabar com o resto. Você acha que a proporção de hoje é muito diferente do que o tempo de Ló? Quantas pessoas tinham naquela cidade? Vamos usar um número simbólico. 10.000 pessoas. Apenas um. Isso vai dar 0,0001%. É muito pouco. Pastor, o senhor está dando estatística de quantos crentes serão salvos? Não é que eu estou dando estatística. Mas Jesus disse, cuidado. Foi Jesus quem disse, não são muitos os que se salvam. A porta é estreita e o caminho é apertado que conduz à vida eterna. Não são muitos que entram, não. Largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por este caminho. Não se engane, cuidado com o evangelho enganoso. Não são muitos, não. Ai, tanta igreja lotada, meu Deus do céu. Pastor, o senhor é que está com a chave do céu para colocar e tirar? Não. Eu estou falando o que Jesus disse, e baseado nos exemplos bíblicos, de milhares de pessoas, só um justo. Foi mais fácil para Deus tirar o justo do que preservar a cidade inteira, pois não tinha nem 5 justos. No tempo de Noé, quantos se livraram? Apenas 8. De toda a terra. De toda a terra. De uma cidade foi só um, Ló. E de toda a terra foi só 8. E você acha que são muitos que serão salvos? Zelai por entrar pela porta estreita. Eu sei que nós estamos no século 21, ano 2021, tudo está se modernizando, né? Tudo tem mudado, a comunicação, tecnologia, né? Cada dia tem tecnologia nova, tudo vai inovando, mas a palavra de Deus permanece, a verdade de Deus permanece. E quem sou eu para querer alargar um caminho que é estreito? Eu não posso fazer isso, não posso entrar em condenação e levar uma igreja comigo de maneira alguma. Eu preciso proclamar à igreja do Senhor Jesus Cristo que o caminho não é fácil, o caminho para os céus é um caminho difícil. Eu preciso dizer para você que é preciso preparar-nos, cuidar da nossa vida, estejamos em santidade, guarde a palavra de Deus, vigie em todo tempo. O inimigo quer te enganar. Tanta gente sendo enganada, não é brincadeira não. Tanta gente conheceu a verdade e agora diz que está evoluindo, está regredindo, está falindo. Quantos crentes que outrora pensavam como a gente, guardadores da verdade, da palavra, da doutrina, e agora olham para a gente como se a gente fosse retrógrados, como se nós é que estivéssemos errados. Continua no caminho, continua no caminho, continua na verdade. O caminho errado é muito atrativo, o caminho largo é tão fácil para a gente andar. Cuidado com uma proposta cheia de facilidades.
Cuidado, o caminho para o céu não é colônia de férias, o caminho para o céu é labuta, o caminho para o céu é a dor, o caminho para o céu é sofrimento, o caminho para o céu é pegar a cruz e seguir a Jesus a cada dia. Alguém quis aplaudir a Jesus, parece. Deus deu oportunidade de arrependimento, deu oportunidade. Mas como eu disse, até os anjos que estavam lá, eles quiseram violentar, não aceitaram, apenas Ló era justo. Pedro vai dizer para a gente que Ló afligia a sua alma estando ali naquele lugar. É claro que um justo não vai se sentir bem neste mundo. Se eu e você não estivermos aflitos com o que está acontecendo no mundo, alguma coisa está errada com a gente. Se a gente vê tanta imundícia que tem nesse mundo, e a gente não se sentir mal por isso, é melhor observar. Marca uma consulta com o clínico Jesus Cristo. Dá uma olhada na palavra de Deus, porque o justo não vai se sentir à vontade nesse mundo. O crente nesse mundo é mais ou menos um peixe fora d'água, não dá certo. E por que muitos crentes de hoje querem se assemelhar ao mundo, meu Deus do céu? Está acontecendo muito ao contrário. Ao invés dos crentes se afligirem por causa do mundo, das coisas deste mundo, dos costumes, dos padrões deste mundo, os crentes estão querendo ficar parecido com o mundo. Só tranquilidade. Vida de crente é uma beleza. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Será que vai para o céu? É melhor a gente reavaliar a nossa vida com Deus. Não é brincadeira não, irmãos, não é brincadeira não. Não é brincadeira, é sério, meus irmãos, é sério. Se nós não estamos incomodados com este mundo perdido, com os padrões errados, imorais, com os comportamentos deste mundo, com as atitudes mundanas que estão à nossa volta, alguma coisa está errado. É melhor a gente se consertar enquanto é tempo. É melhor fazer o conserto. Dá tempo, dá tempo. Jesus ainda não voltou. Aproveite a oportunidade. Ló ouviu a mensagem. E quando ele saiu de lá, a cidade, pum, assim será a volta do Senhor. Jesus vai tirar os fiéis, e essa terra vai ser destruída, como Pedro diz para a gente na sua segunda epístola, capítulo 3, a partir do versículo número 7. Tópico número 2, Deus manda sua mensagem à Babilônia. Deus também deu oportunidades à Babilônia. Deus revelou aos seus profetas a destruição que faria a Babilônia. Deus falou com Isaías, com Jeremias, com Daniel, mas também não ouviram. E se não ouve, não tem o que Deus possa fazer. Além de não ouvirem, eles até zombaram, conforme 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Deus avisou o seu povo para sair dali, e toda aquela cidade foi destruída, conforme Isaías 13, versículo 19 ao 22. Deus deu oportunidade, Deus deu chance para a Babilônia, não ouviram a mensagem, foram destruídos. Deus dá oportunidade, sim. Deus tem despertado hoje o homem antes da destruição deste mundo, sim. Ele está chamando para o arrependimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O problema é o seguinte, que depois que a gente ouviu a palavra, já não é mais ignorante. O tempo da ignorância é o tempo pré-conhecimento bíblico. A gente ouviu falar de Jesus, já não é mais ignorante. Aqui nesse lugar não tem nenhum ignorante. Ouviu o evangelho, já não é mais inocente. Tempo da ignorância foi antes de ouvirmos a palavra de Deus. Depois somos réus. No entanto, que ele anuncia agora a todos a salvação. É o que ele diz no texto de Atos, capítulo
17, versículo 30, que agora é o tempo da salvação, e ele chama para o arrependimento, para não entrar em destruição eterna. Que nós possamos nos achegar a Deus com um coração sincero, com um coração puro, pois o tempo é agora, é hoje, para recebermos o perdão dos nossos pecados. Ele anuncia a salvação, a porta está aberta. Será que existe o tempo para aceitar Jesus? Tem gente que diz: pastor, estou esperando o tempo de Deus para aceitar Jesus. Tem esse tempo para aceitar Jesus? Tem não. É agora. Se a morte vier de improviso, como aconteceu aquele homem rico de Lucas 12, 20, que ampliou seus celeiros, dizendo: olha, não tem mais onde guardar dinheiro. Quem está cheio de dinheiro aí diz amém. Aquele cidadão estava tão rico, não tinha mais onde botar. Falou: vou ampliar os celeiros. E ele ouviu uma voz: louco, esta noite pedirá a tua alma. E o que você tem preparado? É duro a gente dizer, mas é a verdade. A morte não avisa, pois se ela avisasse, a gente ia pela outra rua. Certa feita um homem encontrou-se com a morte. Ele ficou assustado e disse: ei, o que você quer? Não, vim te buscar. Aí ele deu o pinote. Sem que a morte falasse mais qualquer coisa, ele saiu correndo. Pense num cidadão bom de corrida. E de repente, a morte perguntou para o patrão dele: para onde ele foi? Ele disse que ia para a feira na cidade tal. Ele puxa, a morte disse: nem deu tempo de eu avisar ele que eu ia estar lá nessa hora esperando ele. Já chegou antes do que eu. É só uma história, é claro. A questão é que a nossa vida ela é imprevista. E a gente não vai viver um dia a mais do que Deus permitir, pode ter certeza disso. Não vive um dia a menos e nem um dia a mais. Quem entende, diga glória a Deus. Não sabemos, pode ser a qualquer momento ou daqui 100 anos, não sei. Mas temos que estar preparado. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Tiago fala isso: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça a vossos corações. Quem ouve a palavra de Deus, quem ouve hoje a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Deus deu oportunidade para Nínive também. A Síria assombrou o mundo por 300 anos, aterrorizou Israel e muitas outras cidades ali, nações do Mediterrâneo. Eles não tinham nenhuma compaixão. Muitas vítimas eram levadas para Nínive, onde estava a sua capital. Em suas conquistas havia matança generalizada. Algumas das vítimas eram transportadas para Nínive. Lá deitavam-nas e arrancavam-lhes as línguas desde as raízes e todas as peles dos corpos, os quais ficavam em carne viva, sanguinamente. Jogavam sal nos corpos esfolados. Quão grande dor as vítimas sentiam. Mas esses gritos chegaram até o céu. E chegou o momento que Deus manda quem lá em Nínive? Jonas. Você entendeu agora por que Jonas ficou com medo de ir lá? Não era brincadeira não. Ele pensou: eu vou ser mais um no meio deles lá. Vou arrancar minha língua, vou arrancar minha pele, vão jogar sal em cima de mim. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas tentou fugir, mas ele tinha que chegar até lá. E Deus fez ele chegar até lá e pregou. Eles se arrependeram naquele momento, de forma sincera. Fizeram até os animais jejuarem. Quem já ensinou seu cachorrinho a jejuar e diz amém? Mas naquele tempo lá eles jejuaram, todos os animais. Ô pastor, nem eu esteja jejuando, quem dirá o meu cachorro? Estou brincando, tá? A história de jejum de cachorro não existe. Mas naquele tempo todos os animais jejuaram, e todas as pessoas. E Deus se arrependeu do mal que iria fazer para aquela cidade.
E até Jonas ficou entristecido com Deus de Deus ter perdoado eles. Porque às vezes Deus manda a gente pregar para quem a gente pensa que não merece o perdão de Deus, né? Às vezes a gente quer dizer quem pode receber o perdão de Deus, mas quem somos nós para dizer a quem Deus vai perdoar? Se nós também somos tanto quanto pecadores, ao homem mais sanguinário que existe, sabia disso? Eu e você somos tanto quanto pecadores, quanto alguém que já matou muitas pessoas. Não vemos Deus distinguindo pecadores por seu grau ou nível de pecado. O que diferencia é apenas o pecador arrependido e o pecador não arrependido. Jesus disse: se vocês não se arrependerem, igualmente perecereis. Tão menos galileus cujos sangues Pilatos misturou no sacrifício, aqueles que caíram na torre de Siloé. Pois está vendo? Se vocês não se arrependerem, vocês também serão destruídos diante de Deus. Todos nós somos culpados da morte do Senhor Jesus Cristo. Se não nos arrependermos, pereceremos. Portanto, levemos a mensagem a quem quer que seja. Jesus perdoa, Jesus transforma o mais vil pecador. Eu e você não somos dispenseiros do perdão. O perdão é de Deus. Pregue a palavra para todos. O problema é que 120 anos depois eles voltaram ao pecado, e Deus vai levantar o profeta Naum para anunciar a destruição. Deus tinha perdoado, mas voltaram às práticas de pecado, e não restava outra coisa senão a destruição. Quarto e último tópico, já vamos terminar. Temos a oportunidade de Deus para o nosso tempo. A data da vinda do Senhor é desconhecida, como já falamos. Jesus é claro em dizer: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus está falando de forma clara para nós. Não adianta querer deduzir o dia da volta de Jesus. O tempo da quarentena foi o tempo que mais teve crente na face da terra. Nunca teve tanto crente. Teve um monte de gente que foi crente na quarentena, acabou a quarentena, deixou de ser crente. Gente que reclamava porque a igreja estava fechada, mas depois que abriu, não vem até agora. Estou esperando. Meu Deus, Jesus vai voltar porque as igrejas fecharam. Não estou prevendo, mas Jesus disse, e nós lemos agora, que Ele não vai vir na hora que as pessoas estão atentas. Não é na hora que está aquele alarme todo assim. Nós estamos ainda debaixo de um alarme. Vai ser na hora de calmaria. Todo mundo cuidando da sua vida, né? Tudo em paz, tudo resolvido. Jesus vai vir de improviso. Assim como a morte não avisa, Jesus também não avisa. Ele diz: vai ser numa hora de distração, vai ser numa hora de falta de atenção generalizada, pois até a fé de muitos se esfriará. É a fé de muitos. Aí você está entendendo o que eu estou falando desde lá do começo. Quando a gente vê igrejas vultuosas, igrejas que não cabe gente, tanta gente dizendo que é crente, aí você entende que na verdade não é tudo isso não. Jesus contraria esta estimativa, e Ele diz: gente, não são muitos não, porque na verdade o amor de muitos tem se esfriado, e ainda vai se esfriar mais. Mas o meu pedido, a minha oração por esta igreja é que nós não estejamos no muitos, mas estejamos nos poucos que não vão se esfriar, que vai guardar a fé, que vai guardar a aliança, que vai ser fiel até a morte, vai ser fiel à palavra, fiel ao evangelho, fiel à doutrina, fiel à santidade. Muito se esfriará. Eu tenho certeza que você conhece muitos crentes que eram zelosos, crentes que eram tementes. Você dizia: meu Deus do céu, isso que é crente. Deixa eu tocar para receber a virtude.
Mas de repente, a virtude saiu, ficou só o pó. Que nós possamos observar o que Jesus está dizendo e não nos distrairmos a nenhuma hora, a nenhum momento. Estejamos na vigilância constante, estejamos vigiando a nossa vida espiritual. Jesus diz mais: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Naquele tempo era normal o Senhor deixar a sua casa da responsabilidade do servo e demorar tempos e tempos e tempos. Não tinha comunicação, não tinha zap, não dava para avisar como é que estava, a hora que ia chegar. Então demorava, as viagens eram difíceis. Aí lá numas tantas o servo pensava: meu senhor vai demorar, dá para armar a rede aqui e tirar umas férias voluntárias. Quem está de férias na fé diz amém. E de repente o senhor chegava bem na hora que o empregado estava dormindo, na hora de trabalho, mas ele estava dormindo. Preste atenção, não temos tempo para cochilar espiritualmente, não temos tempo para dormir, não temos tempo para brincar, a coisa é séria. Nosso Senhor foi prometendo que vai voltar, não sabemos, Ele não disse, será de uma situação imprevisível. Estejamos trabalhando, estejamos ativos na fé e na obra do Evangelho. Cristo é a porta da salvação, é a última oportunidade, é a porta da graça de Deus para nós. Lembra das parábolas das 10 virgens? Mateus 25. 5 prudentes, 5 loucas. O noivo veio quando estava todo mundo dormindo, até as prudentes, mas elas tinham azeite. As que não tinham, tentaram pegar de quem tinha, mas as que tinham não deram, para não ficar sem. As loucas foram comprar, mas não deu mais tempo. Bateram na porta, a porta já estava fechada. Tem crente que entra nesta polêmica, se haverá ou não salvação depois do arrebatamento. As virgens loucas não tiveram chance. Você vai querer arriscar? Vai? Vai querer arriscar? Vai? Não, pastor, eu vou ficar para ver se depois vai ter salvação mesmo, para tirar dúvida. As virgens loucas não tiveram chance. Bateram na porta, bateram na porta, bateram na porta, mas o noivo não abriu. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A chance é agora, a porta está aberta, Cristo é a nossa porta. Não despreze o sacrifício de Jesus Cristo. Não é que a graça vai se acabar, não tem como a graça se acabar, mas a oportunidade de arrependimento é que vai se acabar. Não vai ter como se arrepender mais. Essa oportunidade é que vai ser restrita. Filadélfia é a igreja que subirá, pois era fiel, guardou a palavra da paciência. Laodiceia era a igreja mundana, essa igreja ficará. Como igreja mundana, entenda, uma igreja que está paralela ao mundo, uma igreja que está de mãos dadas com o mundo, uma igreja que adota práticas do mundo, uma igreja que procura agradar o mundo, uma igreja que tenta ser politicamente correta para agradar o maior número de pessoas. Era a igreja de Laodiceia, totalmente comprometida com a sua época, totalmente comprometida com o sistema em que ela estava inserida. Mas é melhor padecer como a igreja Filadélfia, guardando e preservando a palavra da paciência. Não aceite o evangelho adulterado, não aceite o evangelho místico, misturado. Deus ama a humanidade, ama, mas se esse amor não for correspondido, a pessoa vai ficar passiva ao rigor da justiça.
Deus ama e muito, mas se o seu amor não foi correspondido, Ele não vai fazer nada. Quando o lagar da ira de Deus estiver cheio, Ele julgará aqueles que desprezaram os apelos da salvação. Deus tem falado, assim como nos dias de Noé. Noé pregou. Acharam que ele estava doido, porque ele era velhinho. Acharam que ele estava caduco. Assim também nos dias de hoje, quando alguém se levanta para pregar a verdade, para pregar o evangelho como ele é, para trazer o despertamento para a igreja, tem gente que diz: não, está errado, não é bem assim não. Esse pregador tão novinho, está ficando louco, está ficando doido. Mas preste atenção, também já falaram isso lá atrás e se deram mal. É melhor a gente observar a palavra de Deus. O largar da ira de Deus está se enchendo. Vai chegar o tempo que a justiça vai se manifestar. É maravilhoso estar nas mãos de Deus. É muito bom estar nas mãos de Deus. Agora, cair nas mãos de Deus é coisa horrenda, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 31. Qual é a diferença, pastor? Estar na mão de Deus, estar, não cair, estar. É quando a gente decide: eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar com a minha vida nas mãos de Deus. É uma decisão. Isso nos traz segurança, proteção e garantia de vida eterna. É desejar estar na mão de Deus, fazer a sua vontade. Agora, cair nas mãos de Deus é viver uma vida inteira longe da vontade de Deus, recusando as propostas de salvação, recusando a Cristo, mas chegar naquele último e grande dia e ver que não vai ser possível se ausentar da face daquele cuja terra se estremece, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não vai ter como fugir ao cair nas mãos de Deus. A melhor coisa a fazer é aceitar a Jesus como Salvador. Só assim o ser humano estará livre da condenação eterna. Alguém diga glória a Deus, alguém diga glória a Deus. Fiquem em pé, por favor, meus irmãos. Eu quero fazer o convite. A palavra de Deus já falou com você. Eu vou ser mais direto hoje no apelo. Tem alguém que você ouvindo a palavra entendeu que você precisa tomar a decisão hoje, que amanhã pode ser tarde demais? Tem alguém? Aqui está a oportunidade, ninguém é inocente. Alguém que deseja aceitar a Jesus, levante sua mão e venha para cá. Alguém que você está afastado do evangelho e você deseja voltar aos caminhos do Senhor. Você ouviu a palavra, é melhor não postergar, é melhor não deixar para depois. Que Deus abençoe. Onde estão os crentes salvos? Aplaudam ao Senhor Jesus com muita alegria, com muita alegria. Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus.